Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos, canal Espiritualidade Independente, fazendo o quarto e último vídeo da série Os Senhores do Karma, né? Análise do texto do Cameron Day. Eu vou deixar aqui mais uma vez o link do texto completo e vocês podem ter acesso a todo o texto. E para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, vou deixar também o link do primeiro, né? Para começar desde o primeiro, para entender o que a gente está falando aqui. Eu estou nesse momento, eu e meu microfone de chinchila aqui. Estamos direto de Goiânia, maravilha de cidade de Goiânia. Teremos aqui o Despertar Galáctico 1, um prazer retornar a Goiânia e muito legal estar aqui. Resolvi fazer esse último vídeo aqui em homenagem a essa cidade aqui, que fazia muito tempo que eu não vim. Tem um caminhão aqui fazendo uma obra, mas eu acho que o meu microfone de chinchila vai dar conta do recado. Vamos lá, então aonde a gente parou, né? A gente então nos primeiros vídeos, só para ter um resuminho rápido, depois desse quarto vídeo, a gente vai fazer uma live no dia 29 de março, domingo, último domingo de março, dia 29, às 9 horas da noite, né? Às 9 horas da noite de Brasília, às 21 horas, a live sobre os Senhores do Karma, fazendo aí um apanhado dos 4 vídeos e respondendo dúvidas ao vivo, as perguntas e tudo mais, tá? Então só um apanhado dos últimos vídeos, né? Do que a gente fez aqui, só para relembrar um pouquinho. O Cameron Day fala que os Senhores do Karma são esses, ele apelida, né, de Senhores do Karma, esses seres que a partir do momento em que a gente desencarna, eles começam a tentar enganar a gente para que a gente fique nessa roda de samsara e tudo mais, sempre reencarnando, baseado no medo, na culpa, né? No último texto, né, no último vídeo, a gente viu como eles também manipulam as cidades espirituais, né? Como eles estão infiltrados nas cidades espirituais. E algumas cidades são completamente holográficas mesmo, para fazer com que a gente basicamente implore a voltar para a Terra, achando que está consertando algum erro, e na verdade a gente está só doando a nossa energia para esse sistema. E ele falou que nesse momento de quebra de contrato é muito complicado, porque obviamente eles não aceitam, e aí vem a retaliação, e ele chegou a comentar que existe uma técnica que ele vai apresentar nesse último vídeo aqui. Vocês podem ler no texto dele, né? Eu vou comentar pouco disso, porque está tudo escrito no texto, mas a gente vai falar hoje sobre isso, em que a gente pode encaminhar esses seres para o Conselho Galáctico, digamos assim, e mais ou menos ele falou no último vídeo que 50% desses seres acabam se recuperando e vinculados da luz, e os outros 50% acabam recebendo a pena de serem desintegrados e voltados à fonte, enfim. E hoje a gente continua nessa última parte, basicamente nessa quebra de contrato, né, da declaração de soberania, ou seja, essa última parte do texto realmente ela é dedicada a como se livrar desses contratos e desses seres, né? Vamos ver então o que ele diz aqui, vou lendo com vocês e a gente vai comentando junto, como fizemos nos últimos 3 vídeos, né? Então vamos lá. Proclamando a soberania. O processo de proclamar a soberania e remover a falsa programação que foi incorporada em nossa psique, a partir de níveis multidimensionais de controle, leva tempo e esforço consistente. Eu já quero parar aqui, já na primeira frase, porque muita gente acha que quebrar contrato, a gente se livrar dessas coisas, é de um dia para a noite. Ah, Fábio, como é que eu faço? Vou lá, faço um Arcanjo Miguel lá de 21 dias e estou livre de tudo? Não, meu querido. Faço uma sessão de terapia e estou livre de tudo? Não. Veja bem, leva tempo e esforço consistente. Ou seja, é com consistência, é com insistência, eu diria. E com toda a sua energia. É algo que você precisa realmente se dedicar, tá? E não é de um dia para o outro que isso acontece. Então realmente é um esforço conjunto, não só seu consciente, mas inconsciente, espiritual, você e os seus, né, na vertical. Vamos lá. Ele continua. Precisamos proclamar diariamente, entre aspas, aí diz, né? Proclamação. Eu sou soberano, sou livre,
somente eu posso me governar. Ou de qualquer outra maneira que você queira expressar, já que você é soberano afinal. Então, essa frase é engraçada que ele põe, ele fala assim, da forma que você quiser se expressar, né? A forma que você se expressaria. Então, o que ele põe aqui é, eu sou soberano, sou livre, somente eu posso me governar. Ou algo desse tipo, tá? Alguma coisa que seja um decreto seu, dizendo, eu sou o dono da minha vida, só eu posso me governar, só eu me controlo, ninguém nem nada me controla. Eu sou independente, né? Esse é o espírito da coisa, mas você precisa sentir isso. Não é só palavra que você lê e repete, como uma reza. Não, tem que vir do fundo do seu coração, né? Do núcleo de todas as células do seu corpo. O mesmo processo de cocriação que a gente menciona no livro Resposta para Tudo, nos cursos Despertar Galáctico 1, né? E ele continua. Também precisamos colocar no trabalho de autolimpeza necessário para revogar todos os acordos que fizemos, conscientemente ou inconscientemente, para dar nosso poder a autoridades externas, experimentar sofrimentos ou limitações desnecessárias, suportar encargos kármicos, entre aspas, né, que não são nossos para suportar, etc. Esse não é um processo rápido. Eu estou passando por minha própria versão diariamente. Gente, isso é extremamente importante. A pessoa que acha que eu estou aqui falando com você, ou a Karina Greco, ou o Hélio Couto, ou o Ozzy Pena, já são pessoas que são livres de contratos, já são pessoas completamente livres desses encargos. Não existe um ser encarnado que não tenha contratos a serem liberados, que não tenham acordos a serem negociados, tá? A ideia nossa é que a gente consiga se livrar ao máximo desses contratos até a gente desencarnar. Mas livrar de 100% deles é praticamente impossível. Até porque, como eu disse no último vídeo, estar encarnado é um contrato. E se a gente se livra desse, a gente desencarna, né? Então existem contratos bons, que são pertinentes, e contratos que não são pertinentes. Por isso que ele diz aqui, né, contratos kármicos, encargos kármicos, que não são nossos para suportar. Então tem coisa que não é nossa. Como ele disse no último texto também que a gente analisou no último vídeo, existe essa transferência kármica, entre aspas, né? Através desses acordos que a gente faz inconscientemente, muitas vezes, de receber o karma desses outros seres. Né? E a gente acaba assumindo alguma coisa que não é nossa. Então, principalmente esses, a gente precisa revogar. Né? E vamos lá. A hierarquia mentirosa não respeita o livre-arbítrio, tá? Limites saudáveis ou seu direito de dizer não a eles. Isso é extremamente importante, gente. Eles usam todo tipo de manipulação, coerção e força para conseguir o que querem, tá? É assim que os seres hierárquicos patriarcais funcionam. Ele coloca uma observação aqui. Observem as semelhanças na palavra hierarquia e patriarcado e a influência do arconte. A energia agressiva e dominadora do patriarcado procura controlar todas as facetas da existência de cada ser, pegando e consumindo tudo o que é possível. Então essa hierarquia rígida, esse patriarcado, né? essa dependência de outras consciências, de outros seres, né? Eles não respeitam o livre-arbítrio, que já é mínimo aqui na Terra. Né? A Terra é um planeta prisão. Qual é o livre-arbítrio que você tem numa prisão? Qual é o livre-arbítrio que tem um prisioneiro? Né? Imagina a cela de um prisioneiro. Qual é o livre-arbítrio dele? Ele pode escolher, vai no banheiro, não vai, toma uma água, não toma, dorme ou não dorme, mas é isso. Né? Então, dentro desse livre-arbítrio limitado que a gente está na Terra aqui, eles já não respeitam esse livre-arbítrio. Muitas pessoas me mandam perguntas, ai Fábio, e o nosso livre-arbítrio? Ai, por que os seres de luz não nos resgatam, esse tipo de coisa? Gente, quem joga pela regra é os seres da luz. Os seres da não-luz não tem regra. Eles não jogam com regra. Tá? Então não espere respeito de livre-arbítrio, não espere jogar com a regra cósmica, porque não é esse o jogo que eles fazem. É um jogo sujo mesmo. Tá? Aí ele continua. Isso é representado fisicamente por governos hierárquicos corruptos, sociedades secretas, corporações que exploram as pessoas e o meio ambiente. É representado metafisicamente pelo demiurgo corrupto e sua legião de escravos escravizados, dos quais os merdas do karma, aquele apelido que ele colocou, né, são simplesmente uma divisão de grade de controle. Quer dizer, como é embaixo é em cima, né? Já diria nosso amigo Hermes Trismegisto, se não me engano.
É por isso que é tão importante lembrar aqueles senhores irritantes do karma e todos os parasitas demiúrgicos que você é soberano. E estar disposto a utilizar seu poder soberano para apoiar essa afirmação. Então não é só falar, né? Você tem que dar o backup, né? Ou seja, dar sustentação para isso. Eles não falam a linguagem do amor. Gente, é extremamente importante entender isso. Eles não falam a linguagem do amor. Então isso significa que precisamos usar um pouco de força, sim, para entender nosso ponto de vista. Gente, não adianta, ai meu irmãozinho, vem cá, eu vou te dar amor, vou te dar abraço. Eles não respondem a isso. Não é esse o jogo que eles jogam, gente. Não adianta aquela história de levar um tapa numa face, da outra face, porque você vai levar um outro tapa. Tá? Não adianta responder com amor, a gente tem que ter uma reação. Você não está provocando, você está reagindo de acordo com a situação. Certo? E ele continua então, no próximo item aqui, revogação de acordos. Então vamos lá. Esse é o processo que eu uso e tenho compartilhado com outras pessoas na conclusão de acordos. A falsa hierarquia oculta tem várias cópias desses acordos em vários domínios, portanto, a especificidade é importante nesse processo. Ou seja, esses acordos, gente, eles são copiados, eles são colocados, digamos assim, em várias gavetinhas, né? Fazendo aqui uma analogia, no nosso corpo astral. E você precisa ser bem específico. Não adianta falar assim, eu quero revogar todos os acordos que não me fazem bem. Tá bom, é um excelente começo, mas não tem muita efetividade. Você tem que ser bem específico. Como eu sei os acordos que eu tenho? Aí você precisa meditar, só você se conhece. Tá? Não adianta querer que outra pessoa dê essa resposta para você. Só você pode dar essa resposta para você. E como dar essa resposta? Bom, enfim. Meditando, aumentando a vibração, entrando em contato com o nosso eu. Não vai ser do dia para a noite que isso acontece. Então, de pouquinho a pouquinho, a gente vai se conhecendo, vai se descobrindo e vai descobrindo os acordos que a gente tem. E também observando a nossa vida, né? Os acordos de pobreza, eu acho que são fáceis da gente perceber. Os acordos de dificuldade em relação amorosa, com família, com filhos, no trabalho, enfim, esses são os mais óbvios, né? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai percebendo outros. E ele continua aqui. Também é importante que você envolva nesse processo a partir do seu soberano interno, né? Que é o seu eu superior, é isso que eu estava falando com vocês, de vida interna e tudo mais. Que você faça esse processo por conta própria. Olha só o que ele falou aqui, eu não tinha nem lido, né? Apenas ler declarações de revogação não fará o trabalho. Então, mais uma vez, não é uma reza. Você tem que acreditar do fundo do seu coração, com toda a energia de todas as células do seu corpo, aquilo que você está dizendo. Tá? Precisamos estar engajados conscientemente nesse processo, usando a nossa força de vontade para efetuar as mudanças que desejamos. Né? Descobri que uma vez que uma pessoa começa a revogar acordos, torna-se mais fácil ao longo do tempo aprofundar-se para encontrar mais deles. Então, aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco. Esteja ciente de que os acordos geralmente são divididos em vários fragmentos para torná-los mais difíceis de encontrar, que a gente comentou agora há pouco também. Por exemplo, pode haver acordos para ter relacionamentos românticos difíceis, relacionamentos difíceis com pais, com irmãos, com amigos. Todos esses são grupos de acordos diferentes que precisam ser especificados e removidos em processos separados. Isso que a gente estava falando também, que os acordos eles são feitos separados e são divididos mesmo propositalmente para ficar mais difícil da gente revogar, né? Mas aos poucos, com muita paciência, gente, sem pressa, com perseverança, tá? Com afinco, a gente consegue descobrir e revogar isso, né? Então, portanto, não se preocupe em se livrar de todos os acordos de uma só vez, gente. É melhor fazer um por um bem feito do que querer fazer tudo da noite por dia, porque não dá, tá? Tome o seu tempo, trabalhe com eles diariamente, enquanto sente afetando, quando você sente que aquilo está te afetando, né? O processo descrito abaixo é baseado no sistema de autolimpeza, que formam a base para o trabalho de limpeza de energia que eu faço. Aí tem aqui, eu vou pedir para vocês, eu não vou ler aqui todo o decreto dele,
de limpeza de contrato, que ele sugere. Na verdade, você não precisa seguir isso ao pé da letra. Mais uma vez, você pode adaptar isso para a sua linguagem, para a forma que você costuma falar, tá? Não precisa aqui proclamar e falar as coisas que ele está falando aqui, né? Você pode adaptar. Então eu vou pedir para que vocês olhem lá no texto, para eu não ficar lendo aqui esse decreto. Todo mundo tem acesso a isso, é só clicar aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder ver todo esse decreto. Então, no final, eu vou ler só a última frase dele aqui. Então ele passa aqui todo o texto falando da forma de como confrontar esses seres, de como remover, fazer esses decretos. Ou seja, decreto são afirmações, gente. Você tem que sentir no fundo da sua alma. Mais uma vez eu repito isso. Eu vou ler a última frase aqui, só para vocês sentirem como é isso, tá? E você tem que falar isso sentindo, com vontade, tá? Eu sou soberano e ninguém pode tomar a minha energia. Eu sou soberano e nenhum ser ou não ser está autorizado a infringir meu espaço soberano. Então, todas essas afirmações, eu li uma de, sei lá, ele escreve 15, 20 aqui, passo a passo, são afirmações para você retomar o controle da sua vida, para você ser independente, para não ter contratos que não te sirvam. Tá? E você fazer aqui essa revogação de contrato que ele sugere, que é muito bom, inclusive. Tem do Arcanjo Miguel também, de 21 dias. É que o do Arcanjo Miguel ela não é muito específica, né? Ela é mais genérica. Essa aqui é interessante porque é específica e ele dá um passo a passo. Mais uma vez, leiam esses decretos aqui, esse passo a passo que ele dá e adapta para si mesmo. Adapta com as palavras que você usa. Não precisa falar assim, eu agora declamo. Se você não fala isso no seu dia a dia, adapta. Coloca assim, eu agora estou falando que eu não sou mais dependente de ninguém. Tem que falar assim, do jeito que você acredita, do jeito que você fala no seu dia a dia, né? Para não ficar uma coisa artificial. E vai chegar uma hora que você não vai precisar mais ler, né? No começo você vai escrever, vai ler, vai repetir, mas de tanto você fazer isso todos os dias, acaba ficando automático, né? Vai ficar muito mais fácil. Então o último parágrafo aqui, o último assunto do texto de Cameron Day é assim. É assim que eu vejo. É difícil descobrir essas coisas, encarar os seres mais malévolos do universo, dizer-lhes que sou soberano e não permitirei que eles me violem. Ironicamente, porém, de certa forma, é ainda mais difícil compartilhar essas revelações publicamente. E aí eu vou falar para vocês, gente, é mexer num vespeiro. Eu vou ver se eu falo mais na live do dia 29 de março com vocês sobre isso, mas coisas estranhas começam a acontecer também comigo quando eu começo a publicar esses vídeos para vocês, porque é mexer no vespeiro, tá? E coisas estranhas realmente acontecem na nossa vida, e se é difícil revogar contratos e acordos, eu posso falar para vocês que é muito mais difícil estar desse lado aqui falando essas coisas para vocês. Tantas pessoas são completamente vendidas com seus falsos mestres ascensos, ETs e anjos, que lhes dizem o que fazer, como pensar e como viver, que me atacam por trazer essas informações reveladoras aos olhos do público. Olha que coincidência! Não é só o Cameron Day. Eu também sou atacado por alguns de vocês que me assistem, né? E escutam isso e são controlados por falsos gurus, mestres, né? Que dão rezas para vocês, que fazem acordos com vocês, que fazem contratos com vocês, alguns de vocês, obviamente, não a maioria. E eu recebo muita violência verbal e escrita por estar revelando isso, né? Mas eu diria que felizmente é a minoria e a maioria está despertando, e isso me deixa muito feliz. Para essas pessoas digo de maneira bem simples: acredite no que você quer acreditar, e eu faço deles minhas palavras também. Mas continuarei trabalhando em conhecendo a verdade, né? E tomando ação... Estou virando a página aqui, gente. Desculpa. E tomando ação apropriada para corrigir os erros que foram cometidos à humanidade pelos mesmos seres que você está dando o seu poder. E eu faço dele as minhas palavras também, gente. Eu escolhi defender a verdade como ser soberano ao lado e não abaixo de seres soberanos do universo livre, que agem para se opor a todas as formas de engano, parasitismo e escravização. Agradeço àqueles que permanecerão ao nosso lado e agirão conosco. Muito amor, Cameron Day, no dia 21 de novembro de 2013, e assim acaba o texto de Cameron Day.
Eu quero só comentar essa última parte dele. Gente, um resumo de tudo isso, acreditem no que vocês querem acreditar. O Fábio não está aqui junto com Cameron Day criticando ninguém. O Fábio não está aqui falando especificamente do trabalho de ninguém. A gente está querendo simplesmente defender o lado da verdade, o lado do amor universal, o lado da luz, o lado dos seres que estão a favor do despertar verdadeiro da humanidade, o despertar independente, o despertar soberano de cada um, o despertar de dentro para fora, o despertar que vem da fonte interna sua, de dentro para fora, sem depender de nada, sem depender de ninguém. Você é um fractal da fonte, ou seja, você é a fonte. O que é um fractal? Um fractal é uma cópia de algo maior. Se você é uma cópia, você é algo maior. Você é um fractal da fonte, você é a fonte. Se você é a fonte, você é independente, você não depende de nada nem de ninguém. Você não tem que dar sua energia para ninguém, não é externo, é interno. O caminho é para dentro, não é para fora, não é nenhuma nave, nenhuma hierarquia, nenhuma galáxia, nenhum portal. Tudo isso é dentro. O caminho é interno, gente. Vamos voltar para dentro e não para fora, tá? E eu espero vocês, então, na live no dia 29 de março, às 9 horas da noite, domingo, 9 horas da noite de Brasília. Eu espero vocês para a gente discutir então esse texto do Cameron Day, Senhores do Karma, em complemento daquele texto Porque Não Sou Mais um Trabalhador da Luz. E eu realmente torço para que esses 4 vídeos que eu fiz aqui com vocês sirvam de abertura da consciência e que vocês possam, que ajudem, né, no despertar interno de vocês, para vocês não serem mais enganados, né, e procurem o seu eu interior de verdade, utilizando todo o seu potencial e não dividindo ele com quem não merece, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês, gente. Até o dia 29 de março. Tchau, tchau.